sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, Assembleia, jubemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Amém. Meus amados, a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Hoje é terça-feira, 29, de outubro, já encerrando o mês. Estamos aqui mais uma vez, apesar de ser uma noite chuvosa, para trazer-vos mais um pouco da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Já ouvimos uma boa parte com a abertura do culto, a palavra pastoral que já foi dada, e agora vamos à live tentando alcançar aqueles irmãos que moram longe, que têm problema de idade, de enfermidade e que possivelmente não vêm nesses dias. Então nós tentamos alcançá-los em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a vossa preciosa atenção para lermos Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 7, versículos 37. Glória a Deus. A seguir, leiamos alguns versículos para a nossa boa e perfeita meditação. Até o versículo de número 44. 37 a 44. Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 7, versículo 37 a 44. Amém? Amém. Muito bem. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Algumas literatura diz do seu interior, E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ser glorificado, ou não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Nós, por mais uma vez, queremos trazer mais um dos sermãos de Jesus inserido no Evangelho de João. Estamos trabalhando com o compêndio literário de João, que compreende o seu Evangelho, as suas epístolas 3 e mais o Apocalipse. Então João toma um bom espaço do Novo Testamento com as suas escrituras. E lendo e pesquisando a fundo, passamos a descobrir o porquê João lança o seu Evangelho bem depois que os demais evangelistas já haviam lançado. E descobre-se que pessoas sugeriram ou pediram que João escrevesse um pouco acerca de Jesus, visto que eles estavam tendo dificuldade, pois havia alguns falsos obreiros que tentavam dissuadir a multidão de que Jesus não era o Cristo ou que ele não era divino. E assim trazia uma certa dúvida ao coração dos novos crentes. E João, que havia estado com Jesus desde o início, consequentemente era inclusive parente,
havia presenciado tudo que Jesus tinha feito, inclusive a morte até o último suspiro no Calvário. Havia presenciado também a sepultura vazia e os feitos que se seguiu mesmo após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Ou seja, ninguém melhor que João para dar um testemunho sólido acerca de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E então, nós passamos a pesquisar isso e estamos trabalhando com os irmãos, com aqueles que nos ouvem, trazendo para a nossa meditação essas lindas informações teológicas cristãs e tão perfeita para os nossos dias, ao ponto de Lutero chegar a dizer, eu gosto de repetir isso porque é muito interessante, que se tivéssemos apenas o Evangelho de João e a carta aos Romanos, não precisavam de nenhuma outra parte das Escrituras, tal qual a importância dessas Escrituras na vida da cristandade. Amém? E a nossa intenção então é expor isso aos irmãos para gerar conhecimento com profundidade. Porque de repente nós conhecemos uma coisa, mas não com a profundidade necessária. Ou seja, flutuamos em alguns conhecimentos. O bom seria nós termos um profundo conhecimento e, consequentemente, nos estruturarmos em cima desse conhecimento, para evitar de sermos simplesmente alcançados por ventos de falsa doutrina que queiram abalar a nossa fé por qualquer motivo. Então, os 7 sermãos de Jesus inseridos no Evangelho de João traz-nos uma clareza extraordinária acerca de Jesus como verdadeiro e eterno Filho de Deus. E hoje estamos falando sobre o 5º. Eu estou procurando colocar para os irmãos para quem ele direcionou cada um dos seus sermões, que João escreve. E o de hoje ele direcionou a um grupo de pessoas que frequentavam a sinagoga, e Jesus aproveita para ir na festa dos tabernáculos e aproveitar para pregar-lhes a palavra. Mas Jesus foi aconselhado a não ir, porque eles estavam já procurando prendê-lo. E ele faz de conta que não vai, pede os discípulos e outros mais que vá para essa festa. E sorrateiramente, ou a propósito, ele vai como que disfarçado, porque Jesus não tinha aparência diferente dos demais judeus. Era um ser humano comum. E então, quem não sabia que ele era Jesus, simplesmente pensava ser qualquer um dos outros cidadãos da época. E ele então vai, de certa forma disfarçado, entra no meio da multidão, sem que eles soubessem que ele estava lá, e se coloca diante da sinagoga. E segundo o texto, no último dia, o grande dia da festa, pois as festividades elas vão se formando desde o primeiro dia, mas as maiores surpresas ficam para o último. E então Jesus vai e se manifesta no último dia da festa. E qual era a intenção dessa festa? A intenção dessa festa era trazer à memória dos judeus a história que eles haviam vivido os 40 anos no deserto, onde eles haviam experimentado viver em cabanas, onde eles haviam experimentado ser como nômades na terra, passando 3, 4 meses numa região, num acampamento, e se deslocando dali para uma outra bem distante, juntava toda aquela estrutura, montável, e botava sobre as costas e carregava até o próximo ponto, e que naturalmente foi uma vida que lhes marcou historicamente. Foi uma vida de um certo sofrimento no deserto, todavia uma vida em que eles puderam presenciar muito da presença de Deus, dos milagres de Deus no meio deles. E entre os milagres havia um que se destacava, e que era necessário então ter uma festa para lembrar
a nova geração que não havia passado pelo deserto. Os antigos haviam passado, mas a nova geração, se não cuidar, aquelas coisas antigas passam, eles não percebem mais. Não sabe se existe, ou se existiu, ou como foi. E eles então retratavam aqueles momentos no decorrer desta festa. E entre as maravilhas operadas por Deus, havia o momento em que faltou no deserto água, como sempre faltava. Mas às vezes eles achavam um riozinho e se abeberavam dali, claro que com muita escassez. Mas houve uma época que faltou totalmente água. Eles estavam numa parte do deserto que não havia rio em lugar nenhum. E o povo começou a reclamar e a desfalecer de sede. E nesta hora começaram a murmurar contra Moisés e até mesmo contra Deus. E Moisés ora ao Senhor, e Deus o dirige a tocar numa pedra para que ela desse água. Na verdade não era para tocar. Moisés deveria falar com a pedra, e ela ia jorrar água. Mas no meio da pressão que ele sofreu, ele acabou tocando na pedra. Mas mesmo assim Deus usou de misericórdia e fez jorrar água desta pedra. E nesta festa eles levavam um cântaro de água para a sinagoga, para o altar, para derramar esta água, como se fosse lá no deserto, quando todos estavam com sede, e então acharam água na rocha. E aí Cristo aparece nesse momento e toma a cena dos preparativos daquela festividade, e sem esperar que eles fizessem quem estava indicado para fazer, ele se coloca à frente e diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele queria dizer: eu sou a fonte que vocês tanto falam, eu sou a rocha do deserto, eu tenho a água a que vocês precisam. Glória a Deus. Jesus faz um dos mais excelentes convites. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas aí a hermenêutica nos leva a entender o que ele estava realmente dizendo. Ele não queria dizer de água simplesmente, mas ele queria dizer do Espírito Santo que haviam de receber aquele que nele cresce. Quem cresce em Jesus ia ser palco de um derramar do Espírito sobre suas vidas. E a gente vai ver isso lá no dia de Pentecostes, quando eles permaneceram lá no cenáculo, né? Eles receberam uma porção dobrada do Espírito Santo. E foi como um rio de águas vivas correndo dentro do interior deles. E até então eles não entendiam como que isso ia acontecer. Jesus falava do Espírito vez por outra, mas eles não conseguiam compreender. Mas nesse texto Jesus promete derramar então do Espírito Santo. Se você continuar lendo, você vai ver nos versículos seguintes, que ele falava exatamente do Espírito, o 39, né? Isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, Jesus queria mostrar para eles que uma fase da operação divina se passou no deserto, até então. Que a fase da presença de Jesus no meio deles estava acontecendo, mas que a partir dali ia surgir uma nova fase, que era derramado sobre eles uma porção do Espírito Santo. Pedro faz lembrar disso na sua primeira mensagem, quando ele lembra das promessas ditas pelo profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Glória a Deus. E com isso nasce então uma nova dispensação, a chamada dispensação da graça, quando Deus propõe alcançar todos os homens com a bendita palavra da salvação. Não só com a palavra, não só chamando os homens pela consciência, mas ajudando-os a crer pelo mover do Espírito Santo no meio deles. Lembra que João mesmo disse que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É
essa presença do Espírito Santo nos comove, nos faz entender que a palavra a que estamos pregando é verdadeiramente a palavra de Deus. Já dizia Paulo, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Glória a Deus. E era exatamente isso que Jesus estava prometendo fazer para eles, nesse instante em que Ele convida-os a: se tiver sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Era o momento, era o auge da festa. Depois de tantos dias de festa, de festividade, tantos dias em que ele estava no preparativo, então ia para o ponto mais alto da festa. E naquele ponto mais alto da festa, um dos sacerdotes levava um cântaro, como eu disse, de água e derramava, para mostrar para eles como foi lá no deserto. Aí Jesus toma a cena, entra à frente e diz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Glória a Deus. Eu sou a fonte da que vocês estão ilustrando. Eu estou aqui, eu sou a fonte. Glória a Deus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Que convite maravilhoso. Glória a Deus. E aí, com o passar daquela festa e dos dias que se seguem, foi tão gloriosa essa mensagem que um grupo das pessoas que estavam ali foram para prender Jesus. A intenção era: se ele aparecer na festa, prendam e tragam, diziam os sacerdotes. Mas eles estavam lá para prender Jesus. Eram os serventes dos sacerdotes que estavam lá e prenderiam Jesus, sim, foram lá para isso. Mas passaram a ouvi-lo e ficaram encantados com aquilo que ele falava. Chegaram a concluir dizendo que então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros diziam: não é o Cristo, porque ele não veio, não é? Ele veio da Galileia, não deve ser o Cristo, porque não é de lá, não é? Que nós estamos esperando. E eles, naquela confusão mental ali, acabaram deixando que ele se escapasse ou não prenderam. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque estavam entusiasmados com a forma dele pregar. Mas quando eles voltaram, os sacerdotes perguntaram: mas cadê o homem? Vocês não trouxeram? Não é que ele estava lá? E vocês não trouxeram? E aí aparece entre eles uma figura interessante, que é o Nicodemos, que estava no meio também. E Nicodemos disse assim, que era um deles, o que havia tido um encontro com Jesus de noite, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem que primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles, disseram-lhes: és tu também da Galileia? Por que você está defendendo ele? Você é da Galileia também? Mas o Nicodemos havia tido um encontro pessoal com Jesus. E quem tem um encontro pessoal com Jesus fica convencido de que ele é o Filho de Deus, o Salvador. Foi isso que aconteceu comigo e isso que tem acontecido com milhares de cristãos. E muitos dos cristãos estavam na sarjeta do pecado quando encontraram com Jesus. Eu me lembro de um irmão muito conhecido, e eu vou evitar citar seu nome porque bairros de perto aqui o conheceram muito. Ele teve conhecimento do Evangelho, mas não foi uma experiência profunda. Tinha uma vida social relativa, não estava muito velho, e de repente resolveu viver a vida. Aí um forró aqui, outro lá, uma festinha aqui, a outra lá, e um belo dia, no pleno forró, no quente da noite, quando todos se abraçavam, se beijavam, dançavam, ele no meio ouviu uma voz espiritual dizendo: ei, aí não é o seu lugar. Você tem algo melhor. Você já encontrou com Jesus. Olha que extraordinário. Imediatamente ele deixou a dama, se afastou, tomou um jeito de sair e voltar para casa. E no próximo culto ele estava na igreja: eu quero reconciliar com Jesus. É extraordinário, irmãos, essa comunhão, essa experiência pessoal com Deus.
E Nicodemos havia tido isso, havia estado face a face com Jesus. Foi de Nicodemo a frase que eu repito sempre: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. No coração de Nicodemo estava claro e evidente: Jesus é o Filho de Deus. Esse quinto sermão de Jesus, então, exposto ali para aquelas pessoas, comoveu o coração de muitos, conscientizou a muitos, fez com que saíssem da sinagoga perguntando um para o outro: esse é o profeta. Outro dizia: ele é o Cristo. E outros diziam: mas não pode ser ele o Cristo, porque ele não veio, ele está vindo da Galileia. Não importa de onde ele veio, ele fala com autoridade, ele representa o céu. Aleluia. E com essas palavras e esses sermãos, João queria deixar claro: não há dúvida que o Nazareno é o verdadeiro Filho de Deus. Que o Espírito Santo fale melhor o seu coração, que você entenda isso também. Na verdade, você até entende. Na verdade, o Espírito Santo até tem falado em muitos corações. Mas nós podemos escolher que decisão tomar. Nós temos o chamado livre-arbítrio. Nós podemos ter vontade de renunciar às nossas vontades. Nós podemos ter vontade de tentar executar ou satisfazer as nossas vontades. Eu tenho certeza que você já teve vontade de mudar de vida no quesito espiritual. Eu tenho certeza que você já pensou nisso. Mas infelizmente você não deu valor a esse pensamento que não foi seu, que já foi o Espírito Santo trabalhando no seu coração, revelando para você que Jesus é o Filho de Deus, que o caminho da vida espiritual não é o caminho que você está. É melhor, é mais importante, é uma entrega pessoal a Deus. Cristo veio para trazer-nos a grandeza do Pai. É tanto que ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. E se o Espírito Santo for agir no seu coração como consolador, nós sabemos que os consoladores, eles têm uma palavra para trazer ao coração que necessita da consolação. Então todo consolador, ele tem um método. Os psicólogos, né? Tem um método de ouvir e tal, de aconselhar. E assim sucessivamente. E o Espírito Santo tem um método. Ele tem com o que consolar. Você precisa, não pode estar com a mão vazia para consolar alguém. Você tem que ter algo para dar para essa pessoa. E o Espírito Santo tem. Ele tem Jesus. Ele consola o seu coração com o Cristo, que você tanto precisa. Portanto, então, que Deus fale melhor aos nossos corações. E que nós concluímos por mais uma vez, mais um sermão inserido no Evangelho de João. Um sermão de Jesus. O quinto sermão de Jesus. Na próxima terça, falaremos sobre o sexto e, consequentemente, logo na sequência, o sétimo, para deixar bem claro, assim como João trabalhou para esclarecer, por intermédio desses irmãos, que Jesus é o Cristo, é o que estamos fazendo. Trazendo para você a clareza destes sermãos para a nossa vida no dia de hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. O último louvor da nossa live de hoje. Vamos adorar de pé? E me salvar na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e ficou o Pai está. Mas eu nem sei.
Pai que está nos céus, no sagrado nome de Jesus Cristo, teu bendito Filho, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa tão rica oportunidade, ó Deus, quando se pôde mais uma vez cultuar o teu nome e falar a tua palavra. Pedimos a ti, ó Deus, que essas palavras, vinda da tua parte, possa fazer morada em nossos corações, possa também alcançar aquelas pessoas que tanto precisam de uma palavra da tua parte, que possa convencer as pessoas a entregarem as suas vidas a ti, para receber a bênção da salvação de suas almas e, consequentemente, ter o livramento dessa vida pecaminosa que o mundo nos proporciona. Seja conosco e leva-nos em paz. No sagrado nome de Jesus, agora e para sempre, nós te oramos assim. Amém. Estenda a vossa mão e recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus e participe dos demais cultos.